A casa dos meus avós sempre teve um ar de maus presságios. Um casarão antigo e isolado, cercado por uma floresta escura e silenciosa, onde as sombras dançavam de forma estranha e o vento sussurrava segredos antigos pelos corredores. Depois da morte dos meus pais num acidente terrível, aquele lugar se tornou meu lar e minha prisão. Meus avós, figuras austeras e distantes, mal falavam comigo. A solidão era minha única companhia constante, e o tédio, meu pior inimigo. Numa tarde chuvosa de outono, o tédio me levou a subir no velho carvalho do jardim. Era uma árvore proibida, com galhos que pareciam dedos esqueléticos se esticando para o céu cinzento. Eu queria apenas ver além dos muros da propriedade, sentir um sopro de liberdade, mas a chuva deixou a casca escorregadia. Um passo em falso, um grito abafado pela tempestade, e eu estava no chão, a dor aguda e nauseante, subindo pelo meu braço esquerdo. Era uma dor que parecia ter vida própria, uma criatura rasgando minha carne por dentro. O osso quebrou com um estalo seco, audível até mesmo sob o barulho da chuva. A dor me cegou. Eu me arrastei de volta para casa, deixando um rastro de lama e lágrimas. Minha avó me olhou com desprezo, como se minha dor fosse um incômodo pessoal para ela. Desajeitada, ela murmurou. O médico da cidade foi chamado. Dr. Alencar era um homem magro e pálido, com olhos pequenos e fundos que pareciam sondar a alma. Ele não tinha a gentileza de um médico. Havia algo de predador em seu sorriso, algo de frio em suas mãos longas e finas. Ele examinou meu braço com uma precisão quase cruel, seus dedos pressionando os pontos de maior agonia. Fratura feia. Vai precisar de gesso por um bom tempo, e talvez nunca mais se mova como antes. Suas palavras ecoaram na sala silenciosa. A ideia de ficar incapacitada, de ter meu corpo marcado para sempre por um momento de imprudência, me encheu de um desespero profundo. Eu era uma pianista amadora. A música era meu único refúgio naquela casa fria. Perder o movimento da minha mão seria como perder a voz. Enquanto ele preparava o gesso, seus olhos encontraram um livro antigo na estante da biblioteca. Um tomo de capa de couro escuro que meu avô mantinha trancado. Um sorriso sutil curvou seus lábios finos. Algumas dores não podem ser curadas pela medicina convencional, disse ele, com um tom enigmático, quase como uma sugestão. Existem outros métodos mais antigos, mais eficientes. Ele não disse mais nada, mas a semente da curiosidade e do desespero foi plantada em minha mente. As semanas seguintes foram um tormento. O gesso coçava e pesava. A dor persistia, uma pulsação constante sob o gesso. Meus avós me ignoravam, e a solidão se tornou ainda mais opressiva. Passei a ter pesadelos horríveis. Sonhava com corredores que se contorciam, com portas que levavam a lugar nenhum, e sempre havia uma sombra no canto do meu olho, uma presença que me observava do escuro. Comecei a ouvir sussurros nos cantos silenciosos da casa, vozes que pareciam vir das próprias paredes, prometendo alívio, poder, cura. Uma noite, incapaz de dormir pela dor e pelo medo, lembrei-me das palavras do Dr. Alencar e do livro que ele havia olhado. Movida por um impulso que não compreendia, fui até a biblioteca. A chave do armário do meu avô estava escondida num lugar que eu conhecia desde criança. Com as mãos trêmulas, abri a porta de vidro e peguei o livro pesado. O couro era frio e estranhamente macio ao toque. Não havia título na capa, apenas um símbolo gravado em relevo. Uma espiral que parecia se mover, se contrair. Abri o livro e fui recebida por um cheiro de poeira e algo mais, algo doce e metálico.
como sangue seco. As páginas estavam cheias de uma escrita estranha, com diagramas de corpos humanos e símbolos que faziam minha cabeça doer. Um capítulo em particular me chamou a atenção. Falava de uma entidade, um curador das sombras, que podia remendar carne e osso em troca de um pequeno favor. O ritual era descrito em detalhes aterrorizantes. Exigia um espelho, a escuridão da meia-noite e um chamado feito com sangue. O medo lutava contra o desespero dentro de mim. A ideia era monstruosa, mas a promessa de cura, de ter minha mão de volta, era irresistível. Eu não queria ser aleijado. Eu não queria viver sob o olhar de pena ou desprezo dos outros. Eu queria minha música de volta. Eu queria minha vida de volta. E naquela noite, o desespero venceu. Esperei até que a casa estivesse mergulhada no silêncio profundo da madrugada. Levei um espelho antigo e ornamentado para o meu quarto, um dos poucos pertences da minha mãe. Com um caco de vidro, fiz um pequeno corte no meu dedo, o suficiente para que uma gota de sangue escarlate brotasse. Apaguei as velas, mergulhando o quarto numa escuridão quase total, quebrada apenas pela luz pálida da lua que entrava pela janela. De pé diante do espelho, com o coração batendo descontrolado no peito, recitei as palavras do livro. A princípio, minha voz era um sussurro trêmulo, mas foi ganhando força, ecoando no silêncio. Eu te chamo, curador das sombras. Eu te ofereço minha dor. Te ofereço meu sangue. Conserte o que está quebrado. Repeti o encantamento 3 vezes. No início, nada aconteceu. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Senti uma onda de decepção e alívio. Era apenas uma superstição boba. Mas então, a superfície do espelho começou a ondular, como água. A escuridão dentro dele se aprofundou, tornando-se um breu absoluto, um vazio que parecia sugar a luz do quarto. Do centro desse vazio, uma forma começou a emergir. Não tinha um rosto definido, apenas contornos que mudavam e se retorciam, como fumaça densa. 2 pontos de luz vermelha brilharam na escuridão, olhos que me fitavam com uma inteligência fria e antiga. Uma voz que não era nem masculina nem feminina soou diretamente na minha mente, uma voz feita de sussurros e do ranger de ossos. Você me chamou, pequena, sinto sua dor, sinto seu desejo. Um terror paralisante tomou conta de mim. Eu queria gritar, correr, mas meu corpo não obedecia. A figura se esticou para fora do espelho, um braço de sombras se estendendo em minha direção. A mão não tinha pele, apenas um emaranhado de tendões escuros e ossos que se moviam de forma errada. A cura tem um preço. A voz ecoou em minha cabeça. Eu vou consertar seu osso. Em troca, você carregará minha marca. Uma parte de você será minha para sempre. Eu não conseguia falar, apenas assenti freneticamente, lágrimas de pavor escorrendo pelo meu rosto. Eu só queria que a dor parasse. A mão sombria tocou meu braço engessado. Um frio sobrenatural atravessou o gesso, penetrando até o osso. Senti um estalo interno, um rearranjo violento e doloroso. Gritei, um som abafado e agudo. A dor foi excruciante, mas durou apenas um instante. Depois, um calor estranho se espalhou pelo meu braço, e a dor crônica que me atormentava há semanas simplesmente desapareceu. A figura recuou para o espelho. Os olhos vermelhos me encararam por mais um momento. O pacto está selado. Então, a escuridão no espelho se dissipou, e ele voltou a ser apenas um reflexo do meu quarto escuro. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha.
A dor havia sumido completamente. Num impulso, peguei o martelo e quebrei o gesso. Meu braço estava livre. Eu pude amová-lo, flexionar os dedos. Estava curado, mas não estava perfeito. Havia uma leve, mas perceptível, curvatura no meu antebraço, como se o osso tivesse sido colado torto. E na pele, bem onde a fratura ocorrera, havia uma marca, uma pequena espiral negra, idêntica ao símbolo na capa do livro. Ela parecia gravada na minha pele, fria ao toque. Ninguém notou a curvatura sutil, ou talvez não quisessem notar. Voltei a tocar piano, meus dedos movendo-se com uma agilidade que eu nunca tive antes. Mas a música que saía do instrumento não era mais a mesma. Tinha um tom melancólico, sombrio, que assustava até a mim. A cura não me trouxe paz. Pelo contrário, a presença que eu sentia na casa agora estava sempre comigo. Eu via a sombra no canto do olho constantemente. Os sussurros não vinham mais das paredes, mas de dentro da minha própria cabeça. A entidade cumpriu sua parte, mas o preço foi minha sanidade. A marca em meu braço às vezes parecia pulsar, e em noites de lua nova, a dor fantasma voltava, um lembrete gelado do meu pacto. Eu não estava mais sozinha, mas minha companhia era uma sombra. Olho para meu reflexo no espelho e às vezes, por um instante, vejo 2 pontos de luz vermelha me encarando de volta. Eu consertei meu braço, mas quebrei minha alma, e sei, com uma certeza aterrorizante, que um dia o curador das sombras voltará para cobrar o resto da sua dívida. Obrigado por assistir. Se você gosta de histórias que exploram o lado mais sombrio da alma humana, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima.